entregue aos comerciantes, portanto, sempre controlado, não há variações de quantidade que ficam a cargo da natureza. Não, nós sabemos que podemos pescar 100 kg, pescamos 100 kg. E imediatamente é processado, sem espinhas, como se costuma dizer. Os proprietários desta exploração garantem existir mercado para o peixe que aqui se produz. Para combater a desconfiança que subsiste em torno deste produto, a prova no prato é o melhor remédio. O consumidor consegue efetivamente distinguir o peixe do mar de certo tipo de peixe de aquacultura. Neste tipo específico de uma aquacultura em regime mais extensivo, não é fácil. Não é fácil. Portugal foi pioneiro na produção de peixe em piscicultura. Esta unidade, por exemplo, existe já desde o século XIX. O grande desafio dos aquacultores portugueses é agora inovar para competir com o setor da pesca. Ainda no âmbito da aquacultura, temos como convidado deste De Sol a Sol Fernando Gonçalves, secretário-geral da Comissão Alargada de Aquacultores de Portugal. Bom dia, Fernando. Bom dia. Quais são as vantagens da aquacultura? As principais vantagens da aquacultura são a frescura. Ou seja, o peixe é pescado num dia e no outro dia já poderá estar à disposição do cliente. Ou seja, em termos de frescura não há comparação possível. Depois temos outras vantagens em que neste tipo de produção todo o ciclo de vida do peixe é controlado, é rigorosamente controlado. O que, por exemplo, na pesca nós não sabemos o que é que poderá eventualmente passar. Na aquacultura tudo é controlado. Mas, portanto, isso reflete numa maior rapidez de chegada do peixe ao mercado? Sim. Por exemplo, como as pisciculturas geralmente têm as suas cadeias de distribuição, ou seja, o peixe, por exemplo, era hoje pescado, ou seja, era logo embalado no próprio dia e no dia a seguir pode estar à disposição do cliente. Qual é o panorama atual da aquacultura em Portugal? Atualmente em Portugal produz cerca de 8.000 toneladas de produtos aquícolas, mas com a recente implementação da pesca nova em Portugal prevê-se duplicar a produção, ou seja, iremos passar das 8.000 para as 16.000 toneladas. Mas quando falamos da produção não se fala só de peixe, não é? Fala-se também de moluscos bivalves, principalmente a produção de moluscos bivalves atualmente em Portugal representa cerca de 4.000 toneladas. A produção de peixe representa à volta de 3.000 toneladas. E ainda há as plantas? Sim, ainda há as plantas, mas as plantas, a produção é tão pouca que pronto, nem sei se chegará à tonelagem. E em Portugal como é que é feita a aquacultura? É num espaço aberto, em espaço fechado? Qual é a tendência? 95%, aproximadamente 95% da produção aquícola nacional é feita em espaço aberto, ou seja, em regimes extensivos e semi-intensivos, onde são aproveitadas antigas salinas, são reconvertidas em espaços para produção de peixe. Mas também se fala na produção offshore. Sim, a produção offshore ainda não está muito implementada em Portugal. Foi criada recentemente um espaço de produção aquícola ao largo da Ilha da Armona, onde se pretende realmente dar um empurrão para a produção offshore em Portugal. Há quem diga, por exemplo, a Greenpeace defende que acaba por ser uma destruidora de ecossistemas. Sim. Assim, essa afirmação não é verdadeira. Por exemplo, nós estamos aqui num ecossistema aberto, onde podemos ver que não há qualquer tipo de impacto ambiental, ou seja, tanto impacto sonoro como impacto a nível de poluição das águas. As pisciculturas, por legislação, são obrigadas a fazer análises às suas águas, pelo menos 2 vezes por ano. Mas eu sei de associados que fazem análises mensalmente, quinzenalmente e até mesmo diariamente. Ou seja, e os resultados que eu tenho verificado de análises que os meus associados me mandam é que realmente as pisciculturas não têm um impacto no meio ambiente em que se inserem. E também não seria muito lógico estar a poluir um meio onde se os piscicultores depois terão que ir buscar essa água. Ou seja, estarmos a poluir um meio para depois irmos lá buscar água não tem muita lógica. Além de que, quanto à atribuição das licenças de exploração, vem lá estipulado na licença que aquela piscicultura poderá estar implementada naquele meio sem que haja poluição das águas. Mas, por exemplo, relativamente à alimentação,
Fala-se, não sei se é um mito, irá explicar-me com certeza, que para alimentar 1 quilo de peixe produzido em aquacultura se tem de capturar 3 quilos. Não, essa afirmação não é verdadeira, porque desses 3 quilos que eventualmente se possa pescar, a aquacultura só vai utilizar 1/3. Os outros 2/3 será utilizado na alimentação animal terrestre, ou seja, bovinicultura, suinicultura. E mesmo na concessão das rações para os peixes, apenas há uma parte da composição da ração é feita à base de farinha animal, ou seja, farinha de peixe, porque cada vez mais as rações começam a substituir a proteína animal com proteína vegetal, ou seja, a soja e o trigo. Por isso, também estão a ser utilizadas. E a tendência é essa? É utilizar-se cada vez mais? Sim. Até que irá chegar a uma altura em que terá de haver um ponto de equilíbrio entre essas duas proteínas. E relativamente às principais dificuldades, quais são? As principais dificuldades é realmente, além da burocracia toda que um empresário tem que enfrentar para, por exemplo, instalar uma produção aquícola, essa é uma das grandes dificuldades. É muito rigoroso? É rigoroso porque existem vários organismos que têm de ser consultados, organismos do ambiente, a Direção-Geral de Veterinária, a Direção-Geral das Pescas e Aquaculturas, entre muitos outros. E depois é um processo muito moroso, está a perceber? E então muitos empresários, às vezes, quando têm o dinheiro parado, desistem de investir neste setor. Uma outra desvantagem é realmente a imagem que o produto da aquacultura tem sobre o consumidor. Acha que ainda tem uma imagem um bocado desfasada da realidade? Julgo que sim, porque com os resultados que nós obtemos cá em Portugal a nível de produção, julgo que não há qualquer problema em se consumir o peixe da aquacultura, e a Direção-Geral de Veterinária faz inspeções periódicas a todas as pisciculturas nacionais, onde analisa realmente o peixe, e os resultados que nós temos visto é que o peixe é saudável, perfeito para consumo. Obrigada por ter estado no De Sol a Sol. Até uma próxima. Obrigado. Esta semana o De Sol a Sol vai levá-la numa viagem que tem como ponto de partida a horta e como chegada a mesa. Vamos agora mostrar-lhe como se transformam os cereais em pão. Depois do trigo ser cefado e se tornar farinha, chega a altura de aquecer o forno. Geralmente, deve fazer-se 1 hora antes de pôr o pão. Entretanto, e conforme a quantidade que se pretende, começa a tirar-se a farinha. À parte, preparam-se 20 gramas de sal, fino ou grosso, e 30 gramas de fermento para pão, por cada quilo de farinha, que é dissolvida em água morna para que as leveduras não morram. Junta-se tudo e começa-se a amassar para misturar os ingredientes até ficar homogéneo e introduzir ar na massa, formando microbolhas. O tempo depende do comportamento do preparado. Se este se soltar bem, está pronto para a primeira fermentação, que demora 40 minutos. Durante este período de espera, a massa aumenta de tamanho e formam-se os compostos responsáveis pelo aroma e sabor do pão. Após este tempo, põe-se farinha nas mãos e na superfície onde se vai tender a massa para não colar, e tira-se a quantidade que se quer. Coloca-se o pão no tabuleiro sempre com farinha por baixo e fica novamente a repousar durante cerca de 1 hora até atingir quase o dobro do tamanho. Quando estiver no ponto certo, segue para o forno, onde permanece até ficar cozido e pronto a servir. A agricultura tem vindo a ser afetada pelas constantes alterações climáticas. O impacto destas mudanças é visível não só no desenvolvimento, mas também na qualidade das diferentes culturas. As regiões de clima mediterrâneo podem vir a ser as mais afetadas por estas novas condições. O clima está em efetiva mudança. São vários os fatores que nos dias de hoje condicionam as práticas agrícolas.
o aumento da temperatura e da umidade, a alteração dos períodos de precipitação